É mais fácil a gente imaginar o mundo acabar do que o capitalismo acabar. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Hora Thiago e ele vai contar pra gente como a nostalgia é uma coisa perigosa. Mas antes de começar o vídeo, já senta o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, considera se tornar membro ou apoiador do canal. Bora lá! Durante o século XVII, um médico chamado Johannes Hofer combinou as palavras gregas nostos e algos para descrever o intenso desejo de uma pessoa de voltar para casa. Ir para casa. Nostalgia, o termo que surge dessa combinação de palavras, inicialmente era considerada uma entidade clínica, algo que, em tese, deveria ser objeto de estudo de médicos, de profissionais da saúde ou da clínica da Dona Helena se ela tivesse tempo de trabalhar. Eu vou ter que sair e não sei a que horas eu volto. Mas Helena, hoje tem cliente remarcado 2 vezes. Paciência. Essa premissa foi aceita como verdade durante todo o século XVIII na Europa, quando esse termo, nostalgia, passou a descrever primeiro um suposto apego excessivo de uma pessoa à sua terra natal ou a lugares distantes, e mais tarde a tempos longínquos, memórias e ao passado de uma forma geral. Antigamente é que era bom. Hoje a gente sabe que nostalgia não é uma doença, eu acho. Mas talvez ela seja um sintoma. Há quem diga que quando o tempo presente oferece poucas perspectivas de futuro, a gente tende a voltar a nossa imaginação pro passado, a romantizar o passado, a distorcer as lembranças do passado e até mesmo desejar intensamente que o passado volte. Nostalgia não é uma doença, no sentido literal e individual da palavra. Mas será que ela tá no campo da aflição social? Olá, meu nome é Thiago e neste canal a gente fala sobre cultura pop e os tempos de outrora. Da época que você não tinha dinheiro pra fazer skincare, que você precisava dar satisfação pros seus pais e que não existia criador de conteúdo. A gente aceita as vitórias que tem, né? No vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho sobre nostalgia. Um tema que vem sendo bastante pertinente na cultura pop dos últimos 10 anos, 20 anos, 50 anos, 300 bilhões de anos. Parece que toda a história do cinema e da cultura pop está e sempre esteve impregnada de queria ter vivido naquela época. Esse assunto pra mim vem numa boa hora, quer dizer, numa hora pertinente, porque já tem um tempo que eu comecei a ler esse livro aqui, que eu tô gostando muito, chama Fantasmas da Minha Vida, do Mark Fisher, um livro que já se tornou um dos meus preferidos, eu recomendo bastante que todo mundo leia, e ele foi claramente escrito num contexto de melancolia. O Mark Fisher, o autor, ele sofria de depressão e alguns anos atrás, infelizmente, ele tirou a própria vida em decorrência dessa depressão. Nessa obra aqui, que é bastante intimista e cheia de insights sobre sociedade, sobre cultura, ele parte dessa perspectiva da cultura pop para argumentar que a gente é assombrado por vários futuros que nunca aconteceram. Eu vou citar alguns trechos desse livro no decorrer desse vídeo, mas para não perder o costume, eu também trouxe vários filmes que vão ilustrar essa conversa. Filmes nostálgicos, filmes excelentes. Agora vamos pros filmes? A trilogia De Volta para o Futuro foi lançada durante a segunda metade da década de 1980 e o segundo filme, lançado em 89, se passa nos anos de 1985 e 2015. É um daqueles filmes que marcaram uma época, que fizeram bastante sucesso e que a gente acaba revisitando de uma forma ou de outra, seja literalmente assistindo de novo ou referenciando numa mesa de bar quando você lembra que até hoje não existem skates voadores. Você provavelmente conhece muito bem a história, principalmente se você tiver a minha idade, mas não custa nada relembrar. Esses 3 filmes narram as aventuras de um cientista, a sua máquina do tempo e um Twink. E especificamente na trama do segundo filme, o Dr. Emmett Brown leva o seu amigo Marty McFly para visitar o futuro e salvar a sua própria família no longínquo ano de 2015. The future. E veja só, eu acho que toda história de viagem no tempo envolve uma certa dose de anacronismo. O primeiro De Volta para o Futuro envolve uma viagem para o passado, onde os protagonistas visitam a década de 1950. Ou melhor, a visão que pessoas dos anos 80 nos Estados Unidos tinham sobre os anos 50, pois, até onde se sabe, ninguém consegue literalmente viajar no tempo. Já a segunda parte da trilogia demandou que a equipe criativa do filme imaginasse como seria o ano de 2015. Surpreendentemente, ninguém previu a existência de Taylor Swift, ninguém previu o lançamento do clipe de Bang ou a paródia da Kéfera desse mesmo clipe. Enfim, terríveis tragédias que aconteceram em 2015. No lugar disso, De Volta para o Futuro traz uma visão otimista, satírica de um futuro onde skates voadores, projeções 3D e roupas ajustáveis são parte do cotidiano da vida humana. E embora a ideia de um futuro promissor, onde a tecnologia evolui de acordo com as necessidades humanas, não tenha sido inaugurada por esses filmes, não dá pra negar que eles moldaram as nossas expectativas sobre o que estaria por vir no futuro da humanidade. Pelo menos dentro de um recorte geracional. Talvez alguns outros recortes também. E aí, quando a gente compara
comparar o futuro imaginado pelo passado com o que de fato chegou, parece meio frustrante. Meio frustrante? Bastante frustrante. Desesperadamente frustrante. Não é só uma nostalgia de uma forma de ver o mundo, ou de imaginar possibilidades de futuro, mas existe também a sensação de luto por um futuro perdido. Nas palavras do Mark Fisher, enquanto a cultura experimental do século XX foi dominada por um delírio de recombinações, o que fez parecer que a novidade estava sempre disponível, o século XXI é oprimido por uma esmagadora sensação de finitude e exaustão. Não parece o futuro. Ou, alternativamente, parece que o século XXI não começou ainda. Continuamos presos ao século XX. Você também sente que o futuro nunca chegou? Porque se a gente tomar a cultura pop como parâmetro, talvez isso seja verdade. Ao que tudo indica, 2024 vai ser o primeiro ano da história em que as 10 maiores bilheterias do ano são sequências. Tudo vai depender, na verdade, do desempenho de Wicked, que não é uma sequência, mas é uma adaptação de uma peça de 2003, adaptada de um livro de 1995, que é meio que um spin-off do Mágico de Oz, um filme lançado em 1935, baseado no livro de 1900. Isso não é exatamente ruim, eu acho. Não é bem essa a questão. Como eu disse, nostalgia não é uma doença, mas talvez seja um sintoma. E isso não tá restrito a Hollywood. O cinema brasileiro também vive, à sua maneira, uma onda de nostalgia. O Claudinho me ensinou que a vida é assim. A cinebiografia do Claudinho e Buchecha foi lançada em 2023, com direção do Eduardo Albergaria, e traz Juan Paiva e Lucas Penteado como a dupla principal. O próprio título do filme já é nostálgico e presta homenagem a uma música deles que fez muito sucesso a partir de 1996. O filme se passa meio nessa época, entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, um momento histórico que vem sendo referenciado o tempo todo na cultura pop de hoje em dia, tanto em Hollywood como no Brasil. E por conta dessas datas, as figuras do Claudinho e do Buchecha marcaram a infância e a adolescência de muita gente. Não só pelas datas, mas pelo talento deles também, pelo sucesso que eles fizeram e tudo mais. Cara, eu era apaixonada por Claudinho Buchecha. Inclusive, eu fui no programa da Xuxa que estava o Claudinho Buchecha e eu amava desde pequena. Acho que todo carioca ama um pouco o Claudinho Buchecha, não tem como. É fácil de imaginar que um filme como esse, que surge nesse contexto, que conta uma história real, que é parte da juventude de muita gente, embarcasse acriticamente no resgate a um passado romantizado. Mas não é bem isso que acontece. Pelo menos não durante o filme inteiro. Na real, não era só meu pai que tinha raiva. Eu ainda não estava pronto para perdoar. Claro, a nostalgia é parte dessa história, mas o roteiro do Eduardo Albergaria e do Daniel Filho não faz aquele esforço de pintar um tempo mais simples ou uma vida sem erros. Muito pelo contrário, tem uma série de momentos até desconfortáveis nesse filme, onde um certo personagem toma decisões, no mínimo, imperfeitas. Você provavelmente lembra que o Claudinho, da dupla Claudinho e Buchecha, morreu num acidente de carro em 2002. E o Buchecha seguiu e segue até hoje com a sua carreira solo. Nosso sonho é mais focado na figura do Buchecha, na relação dele com o pai e no seu luto depois de perder um amigo e o parceiro musical. O filme não é um retrato perfeito e heróico de alguém que veio da periferia e venceu através da música. Pelo contrário, Buchecha tem o direito de ser a pessoa imperfeita que ele é, de cometer erros, de alimentar mágoas e até cogitar tomar decisões que não são nem um pouco heróicas. Tem uma cena específica desse filme que me deixou meio perturbado quando eu assisti e que eu achei muito corajoso colocar numa cinebiografia, especialmente considerando que o Buchecha estava envolvido no argumento do roteiro. Eu não vou falar qual é a cena, mas eu convido você a assistir esse filme com isso em mente. Dito isso, nosso sonho é uma cinebiografia incomum, na minha opinião. Principalmente quando a gente compara com Hollywood e a sua predileção por figuras heróicas que só podem ser complicadas até certo ponto. Não dá pra negar que cinebiografias tendem a ser bastante rentáveis, principalmente quando elas envolvem essas figuras que já são bastante conhecidas. Cinebiografia é uma garantia de sucesso porque, em grande parte, ela tá inserida nesse contexto da nostalgia, nesse contexto de resgate ao passado. Por quê? Bom, em Fantasmas da Minha Vida, o Mark Fisher faz um breve apanhado histórico de como a nostalgia se tornou um caminho seguro de sucesso de bilheteria. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa viveu o que se chama de estado de bem-estar social. E uma das características fortes desse momento político eram as bolsas e os incentivos ao ensino superior. Artistas podiam ir para a faculdade, experimentar diferentes técnicas, diferentes linguagens, beijar diferentes bocas. E durante a década de 60 até a década de 80, esses ambientes universitários europeus se tornaram
propícios para experimentações artísticas. Mas não é só isso. No contexto do Reino Unido, especificamente, existiam rádios e TVs públicas que, por serem públicas, por serem financiadas por um orçamento público, por disporem de um bom orçamento público, não precisavam produzir numa lógica puramente mercadológica para se manter funcionando. Inclusive, na faculdade de rádio e TV, que foi o que eu fiz, a gente costuma estudar esse período da TV britânica para buscar referência, porque é dessa época, desse contexto, que surgem alguns dos formatos e experimentações mais interessantes da televisão. Mas aí, o que aconteceu com tudo isso? Que pariu, né? O legado da Margaret Thatcher como primeira-ministra do Reino Unido é não só o sucateamento de serviços públicos, mas o discurso, a racionalização desse sucateamento e o constante ataque discursivo que ela promovia a qualquer tipo de aparato social. Ali no governo da Margaret Thatcher foi onde o neoliberalismo foi implantado na Inglaterra. E aí que começou todo esse movimento de capitalismo tardio cada vez maior, tirando benefícios sociais das pessoas, né? Não sei se vocês já viram um vídeo da população inglesa comemorando quando a Margaret Thatcher foi de arrasta pra cima, porque assim, para a população inglesa, a Margaret Thatcher, ela dizimou os direitos dos trabalhadores, de todo mundo que tinha um mínimo, ela cortou até o leite das crianças da escola, gente, pra vocês terem noção. Longe do politicamente correto, algumas centenas de opositores de Margaret Thatcher juntaram-se no centro de Londres para celebrar a morte da antiga primeira-ministra conservadora britânica. A Dama de Ferro faleceu na passada segunda-feira, aos 87 anos. As autoridades londrinas mobilizaram um importante dispositivo de segurança. Um manifestante diz que quando as pessoas afirmam que ela salvou o país, isso foi apenas para as pessoas como ela. Ela não salvou o país para os que vivem em Hackney ou em qualquer outra zona da classe operária. Foram esses que pagaram a fatura. A manifestação decorreu na Trafalgar Square, palco dos confrontos em torno do poll tax, o imposto que acabaria por fazer cair Thatcher em 1990, depois de 11 anos no poder. Na última semana, a canção Ding Dong, da Witch is Dead, em português A Bruxa Morreu, tirada do Feiticeiro de Oz, tornou-se no hino dos detratores da Dama de Ferro. E o constante ataque discursivo que ela promovia a qualquer tipo de aparato social. Nas palavras de Mark Fisher, o subsequente ataque ideológico e prático aos serviços públicos significou a circunscrição de um dos espaços no qual os artistas poderiam estar protegidos da pressão para produzir algo que fosse imediatamente bem-sucedido. À medida que o serviço público de radiodifusão tornou-se mercantilizado, houve uma tendência crescente de criar produções culturais que se assemelhavam ao que já fazia sucesso. Então não é que as pessoas só querem assistir, só querem consumir o que elas já conhecem. É que quando as pressões de mercado se tornam os parâmetros absolutos, é só isso que sobra. Para que novas artes, novas linguagens, novas expressões culturais sejam construídas, é necessário trabalho humano. Acho que você sabe disso. Mas o que significa trabalho humano no contexto de uma arte verdadeiramente construtiva, verdadeiramente inovadora, diferente? Significa tempo, pesquisa, referências, bibliografia, bibliotecas, cinematecas, museus, escolas e universidades públicas, ambientes e contextos que proporcionem a diferentes grupos, diferentes comunidades, diferentes pessoas, diferentes indivíduos, o acesso e as oportunidades para que todas elas produzam arte fora de uma lógica mercadológica, ou pelo menos não só na lógica mercadológica. E esses artistas, escritores, fotógrafos, atores, artistas plásticos, dançarinos, essa galera precisa estar viva, bem alimentada, com seus direitos básicos garantidos. Não só os artistas, óbvio, mas a gente tá falando de arte aqui. Então não é meramente uma questão de antigamente era melhor. Existem questões materiais agindo. Mas será que antigamente era melhor? Melhor pra quem? Watch me for the changes and try and keep up, okay? No primeiro De Volta para o Futuro, a dupla de viajantes no tempo sai do ano de 1985 para visitar a década de 50. Essa escolha narrativa não acontece à toa. Esse retorno era parte de uma onda nostálgica nos Estados Unidos, um movimento que romantiza os anos 50 como uma época de ouro. E existe até hoje, né, gente? Em filmes, a gente viu aí Top Gun Maverick, o próprio Stranger Things se passa nessa época. Então, assim, existe sempre nos filmes americanos essa volta aos anos 60, aos anos 50, que eram os anos onde o American Way of Life, né, esse modo de vida americano, onde o sonho americano era possível, estava ali na cara de todo mundo. E aí, hoje em dia, para evocar esse sentimento de novo, ele sempre é remostrado nos filmes. The world is fantastic. Pra quem?
No filme Grease, que aqui no Brasil ainda recebeu o título de Nos Tempos da Brilhantina, a gente tem o casal Danny e Sandy vivendo as idas e vindas de um amor juvenil na Califórnia dos anos 50. Tóxico. O filme foi lançado em 1978 e se tornou um clássico instantâneo na década seguinte. De acordo com a teórica cultural russo-americana Svetlana Boy, nostalgia é um anseio por um tempo diferente. Não se trata de uma saudade de um lugar, mas de um desejo pelo tempo da nossa infância, dos ritmos mais lentos, mas até uma revolta contra a ideia moderna do tempo, da história e do progresso. Nas palavras dela, a nostalgia, a meu ver, nem sempre é retrospectiva. Pode ser igualmente prospectiva. As fantasias sobre o passado, determinadas pelas necessidades do presente, têm um impacto direto nas realidades do futuro. A consideração do futuro nos faz assumir a responsabilidade por nossas fábulas nostálgicas. Agora veja, existe perigo na nostalgia. A ideia do antigamente era melhor não é inerentemente fascista, mas ela é constantemente instrumentalizada por conservadores, justamente porque através dela é possível fortalecer discursos de resistência a mudanças e consolidar o poder nas mãos de quem já detém o poder. Isso tá em todo lugar hoje em dia, a internet tá cheia disso. Se você, como eu, gosta de ver fotos antigas de cidades brasileiras, você já deve ter percebido que é uma péssima ideia frequentar esse tipo de lugar na internet. Por quê? Porque uma hora, sei lá, você tá vendo uma foto bonita de uma praça e pensando, Poxa, que bacana, como era diferente a cidade 70 anos atrás. e no minuto seguinte você se depara com Antigamente que era bom, não tinha morador de rua, não tinha mendigo, não tinha prostituta, não tinha gente preta. E constantemente a gente vê por aí certas figuras romantizando um passado nebuloso, onde homens eram realmente homens, mulheres eram realmente mulheres, todo mundo tinha o seu lugar muito bem definido na sociedade. E é daí que vem aquela tendência das esposas tradicionais, gente. Tem tudo a ver com essa nostalgia de tempo que era bom, onde a família tradicional era respeitada, né? Então, esse discurso da nostalgia pode ser muito perigoso se ele for para esse lado, de conservar as coisas do jeito que estão, inclusive, né, os preconceitos de gênero, inclusive os preconceitos de raça, inclusive posições sociais. Então, é claro que você pode ter saudade do que você viveu antigamente, é claro que a nostalgia faz parte das emoções humanas e tá tudo certo você sentir nostalgia. O problema é você esquecer tudo que foi de ruim na época de antigamente e você olhar isso só de uma forma romantizada, que é o que normalmente acontece nesses fenômenos da nostalgia. Você olhar para o passado e esquecer tudo que você sofreu naquele momento e lembrar só as coisas boas. Nesse período de Natal, a gente está vendo muito isso acontecendo com as pessoas, exatamente por isso, porque a gente tem uma ideia de que tudo, era tão bom, porque nosso cérebro esquece das coisas ruins. Os traumas vão sendo apagados, exatamente para a gente conseguir levar a vida sem ficar lembrando daquele trauma o tempo todo. Só que a gente não pode simplesmente esquecer de todos eles e passar pano por uma época falando que aquilo era melhor. Esse é o grande problema. Antigamente era melhor. Antigamente era melhor. Antigamente era melhor. Eita, vida doida! A arte não era degenerada, a música não falava putaria e pessoas trans de cabelo azul não incomodavam a sociedade com seus pronomes complicados. Você conhece o discurso, sabemos os perigos por trás dele. A maioria desses argumentos são falaciosos. A maioria dessas ideias pressupõe um passado homogêneo e monolítico, ao mesmo tempo em que é nebuloso e indefinido. Que momento da história foi esse em que homens eram realmente homens? O que isso significa de verdade? Isso aqui parece um homem de verdade pra você? Porque pra mim parece. A reação mais comum a esse discurso é a que diz que nostalgia é perigoso. E é, ou pelo menos pode ser. O nosso querido Karl Marx, Barbudinho, ele alertava sobre os perigos de idealizar o passado. Ele disse certa vez que os mortos devem enterrar os seus mortos. Devemos focar na construção do futuro, no que está diante de nós. Mas ao mesmo tempo, o próprio método marxista, materialismo histórico dialético, nos ensina que o presente é o resultado de processos históricos. Então a gente tem que voltar para o passado sim, mas numa perspectiva materialista, na realidade material. Se a gente vai para o afrofuturismo, autores como Kodoesho fogem da ideia de progresso e de tempo linear e argumentam que o passado não simplesmente morreu. Numa perspectiva afrofuturista, a população negra vive o passado diariamente na pele. As condições materiais do hoje, as dores do hoje, são resultados de feridas do passado. Então vive-se esse passado simultaneamente com o presente enquanto se constrói o futuro. É uma espiral. A nostalgia, nesse caso, não é meramente uma volta para um tempo idealizado, mas sim um ato político. Então eu tendo a não estigmatizar
romantizar totalmente a nostalgia, mas é entender ela como uma ferramenta, ou como várias ferramentas. Um veículo que pode acessar diferentes ideias, algumas mais interessantes do que outras. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que tem algo a mais sobre nostalgia que é específico da contemporaneidade. Frequentemente, as artes vivem ondas de nostalgia que olham para 20 e 30 anos atrás. Hoje, a gente costuma olhar com certo carinho pro início da década de 2000 e com menos carinho para coisas tipo cintura baixa e culto à magreza extrema. De um bom tempo para cá, é possível enxergar uma eterna volta aos anos 1980. Mas, consistentemente, os anos 80 têm se repetido nos ciclos de nostalgia nos últimos 10 ou 15 anos. Talvez isso aconteça porque essa foi a última era de entretenimento pra internet, a última era analógica, não sei. A gente assiste filmes como ET e pensa, nossa, que lindo o passado. Mas que passado é esse? Eu não vivi essa infância. Tudo bem, não tinha uma alienígena dentro da minha casa, mas eu tô falando dessa imagem, desse subúrbio americano que povoa o nosso imaginário e que tá muito presente na forma como a gente imagina os anos 80. Mas eu não vivi nos Estados Unidos nos anos 80 e nos anos 90. Eu não vivi essa infância. Minha infância foi em outro lugar, com outras pessoas, em outras ruas. Do que exatamente a gente tá lembrando quando a gente lembra dos anos 80? Existem muitos motivos que justificam esse fenômeno, mas eu tendo a achar que ele não acontece por causa dos anos 80 em si, mas sim porque os nossos marcadores temporais vêm gradativamente se diluindo. O Mark Fisher chama isso de o lento cancelamento do futuro. Na verdade, ele pega essa expressão emprestada do Frederick Jameson, mas a questão é mais ou menos o seguinte, bem resumidamente, desde a queda do Muro de Berlim e com ela a premissa de que o capitalismo venceu, o pensamento dominante vem se tornando cada vez mais derrotista. No outro livro do Mark Fisher, ele chama isso de realismo capitalista, mas a gente vai conversar aqui mais sobre nostalgia. Esse sentimento de derrota cria barreiras pra gente imaginar futuros possíveis. Barreiras discursivas, barreiras ideológicas, barreiras materiais também. Quando a Margaret Thatcher estava diluindo os serviços públicos no Reino Unido, a frase dela que marcou esse processo histórico foi: não há alternativa. Basicamente, é isso e acabou. Então, sem perspectiva de um futuro promissor, não é que a gente imediatamente volta pro passado. É que a gente vive um eterno presente que não acaba nunca. Os ciclos, os estilos, as tendências vão se homogeneizando, vão perdendo significado no processo histórico, no processo de construção de tendências e ciclos e também na nossa memória. E a gente só consegue construir significado, se é que a gente consegue, a partir de um passado distante que acaba também se diluindo numa nostalgia vaga e difusa. Eu sei que isso é muito abstrato, mas acho que um bom exemplo prático disso é no TikTok. De uns 2 anos pra cá, eu venho sido impactado por várias dessas imagens de inteligência artificial que fazem versões dark fantasy de produções contemporâneas. O conteúdo é mais ou menos o seguinte: imagina se Hora de Aventura fosse um filme de dark fantasy. Imagina essa amálgama de referências estéticas aleatórias regurgitadas por um robô sem qualquer senso de discernimento, reproduzindo algo que em algum sentido parece anos 80, mas não é nada. É só uma amálgama de referências aleatórias regurgitadas por um robô. Tudo é um grande anacronismo robotizado. E a gente assiste tudo, o tempo todo, sem âncora temporal, vivendo um eterno presente, esperando algum marcador que nunca vem. Eu não sei como terminar esse vídeo depois disso. E eu também nem sei dizer como eu me sinto exatamente diante de tudo isso. É desconfortável, eu não sei se é deprimente ou se é desesperador, eu só sei que é desconfortável e melancólico, talvez. Pode ser que tudo isso também seja o sinal do avanço da minha própria idade, da minha incapacidade de enxergar o meu próprio passado, porque a minha memória já não é mais a mesma. Eu não tenho mais 25 anos, por incrível que pareça. Mas assim, eu não acho que é só sobre mim. Eu acho que, de fato, é um fenômeno observável. Não sou eu que tô falando, é o Mark Fisher. Eu não sei se é possível escapar desse sentimento, mas eu me sinto pelo menos um pouquinho melhor com a consciência de que ele existe, reconhecendo ele. Talvez isso seja suficiente por enquanto. Tomara que eu me lembre disso no futuro. Muito, muito bom esse vídeo, sério. Thiago, muito obrigada por esse vídeo. Mas eu queria dizer que, como uma amiga minha fala, nenhuma experiência é individual, né? A
A gente acha muitas vezes que aquilo só tá acontecendo com a gente, que aquilo só pode estar acontecendo na minha vida, não acontece com mais ninguém. Mas, na verdade, isso aconteceu com muitas outras pessoas e é isso que a gente tá falando aqui, né? E a gente já falou até isso em outros vídeos, né? O quanto, quando há a morte de um sistema, e nesse caso, a morte do sistema capitalista que a gente está vendo acontecendo há alguns anos, né? Com o capitalismo tardio cada vez gerando mais crises e os sintomas desse sistema falecendo estão cada vez mais aparentes no nosso cotidiano, até nas questões de meio ambiente, causando uma ansiedade ambiental. Então isso tudo contribui para esse sentimento de que não há futuro. Então o que a gente tem que fazer? Olhar para o passado, porque o passado que era bom. E aí, como o Mark Fisher mesmo fala no Realismo Capitalista, é mais fácil a gente imaginar o mundo acabar do que o capitalismo acabar, porque isso tudo foi introduzido na nossa ideologia desde que a gente nasce, pelos filmes de Hollywood, pelas propagandas, pelas revistas, pelas séries, por toda essa indústria cultural que a gente consome diariamente desde pequeno e que prometeu pra gente um futuro muito incrível, cheio de tecnologia e pessoas felizes, e que na verdade está entregando um mundo com crises ambientais cada vez mais frequentes, fome, pessoas morrendo todos os dias, mais um genocídio acontecendo no Oriente Médio. E aí, né, meu amor, como não ficar desesperançoso e querer voltar para os tempos de outrora, como o Thiago falou, né? Então, esses sintomas da nostalgia vão ficar mais evidentes agora, obviamente. E como é que a gente faz para tentar melhorar um pouquinho essa situação? É pensar num mundo melhor, gente. É começar a pensar diferente, começar a pensar num futuro diferente de, vou sentar aqui porque não tem mais jeito e acabou. É organizar esse ódio que a gente tá no coração, esse medo, essa angústia de que não tem futuro, pra fazer isso virar força pra gente construir um futuro melhor pra gente. E dá tempo, tá? Não tô falando isso aqui aleatoriamente não, gente. Dá tempo, a gente consegue. Por isso, organize o seu ódio pra gente sair desse sistema de nostalgia e transformar isso em algo que realmente vai poder melhorar a nossa realidade, não só ficar sonhando com uma coisa que já passou. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me ajuda a atingir 20 mil inscritos até o final do ano. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive falando que sente saudade de antigamente. E se você puder, considere se tornar membro do canal ou contribuir a partir do Apoia-se. Tem conteúdos exclusivos só para membros do canal e cada dia mais eu tô aprimorando, então não perde essa oportunidade. É isso. Beijos, até o próximo.